Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM e coordenadora do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo, o GEMAN. Como no ano passado, quando eu gravei um episódio sobre as feiticeiras da sátira 8, do poeta romano Horácio, o episódio de número 29 aqui do podcast, neste ano, novamente, nós trazemos para vocês um episódio especial de Dia das Bruxas. E por conta disso, eu vou falar aqui neste episódio um pouco, de forma geral, sobre as praticantes de magia da Antiguidade Clássica, em especial aquelas representadas pela literatura grega e pela literatura romana. E também vou falar um pouco sobre alguns dos principais elementos trazidos pelo debate historiográfico sobre a questão de gênero em torno desse tema. Cumpre destacar que eu vou tratar tais personagens aqui de forma genérica como praticantes de magia, uma vez que há um longo debate sobre como nomeá-las. Tais personagens são mencionadas como witches, bruxas, por exemplo, pela pesquisadora Barbet Stanley Spiff, no texto From Godness to Hag, The Greek and the Roman Witch in Classical Literature, de 2014, sem distinção entre gregas e romanas. Mas o uso desse termo também, a bruxa, ele acaba sendo criticado por outros pesquisadores, como Maxwell Pauli, ao analisar a personagem canídea do poeta Horácio. Ainda que esse pesquisador acabe colocando esse termo no título do seu livro, que é Canidia, Rome's First Witch. Bruxa também é o termo escolhido por Gabriel Paredes em sua dissertação de mestrado em Letras Clássicas, defendida em 2019 na UFRJ, para se referir às personagens da literatura latina, que são mulheres velhas, excluídas, marginalizadas e representadas em tom acusatório, conforme a leitura do Gabriel Paredes. Já ao tratar das personagens da literatura grega, tidas como heroínas, belas e desejáveis, Paredes prefere usar o termo feiticeiras. Conforme Jeffrey Burton Russell, na obra História da Feitiçaria, Feiticeiros, Hereges e Pagãos, de 1993, a maioria dos historiadores distingue como bruxaria aquelas perseguições da Europa moderna, consideradas como uma forma de satanismo. Distingue, então, em relação à feitiçaria em escala mundial. Porém, Russell não faz uma diferenciação entre as duas práticas e, consequentemente, em relação ao termo, bruxa ou feiticeira, bruxo ou feiticeiro, para definir seus e suas praticantes. Portanto, a fim de não entrar nesse debate sobre qual termo usar em português, qual termo usar na tradução para se referir a essas personagens, o que demandaria muito tempo aqui, eu preferi utilizar uma denominação geral de praticante de magia, apresentando os principais termos gregos e latinos usados na literatura para tratar dessas personagens. Bem, sabendo disso, vamos então ao tema. Os textos literários e a cultura material mostram que havia praticantes de variados tipos de saberes mágicos nas antigas cidades gregas e em todo o Império Romano. No entanto, há menos evidências da cultura material para estudarmos a figura das mulheres do que dos homens em contextos mágicos da antiguidade greco-romana. O contrário pode ser percebido na análise do material literário, ou seja, em relação às representações, quando as mulheres são as personagens que realizam ritos mágicos por excelência, tanto na literatura antiga grega quanto na latina. Na literatura grega, nossas principais referências são Circe, que aparece inicialmente no canto 10 da Odisseia de Homero e na Teogonia de Hesíodo, e a famosa Medeia, que aparece em diversas fontes antigas, tanto gregas como romanas. Outra feiticeira grega interessante, embora bem menos conhecida do que Circe e Medeia, é a jovem Simeta, praticante de magia amorosa no idílio número 2 de Teócrito. Os gregos usavam principalmente o termo fármaques para definir suas praticantes de magia, trazendo a ideia de fabricação de fármacos, fármaco no singular e fármaca no plural, no termo grego, que podiam ter o caráter medicinal, mas também podiam ser venenos letais. Saber especial das praticantes de magia da literatura. Da mesma forma, em latim, o principal termo utilizado
pela literatura para se referir à mulher praticante de magia será Wenéfica, a fabricante de Venenum, no sentido também negativo desse termo, né, o Venenum malum. Então, detentoras desse saber de manipular ervas a fim de fabricar suas poções, bem como de outros saberes de comunicação com o sagrado e com o sobrenatural, será como uma forma de conhecimento que Horácio, por exemplo, irá usar o termo scientiae para falar das habilidades das praticantes de magia, sempre mulheres nos seus poemas. Segundo o primeiro verso do Epódo 17, então, do poeta Horácio, nós temos a ideia de um conhecimento, né? Então, na tradução de Carlos Eduardo da Costa Campos, esse verso é o seguinte: rendo-me e as mãos entrego ao seu eficaz conhecimento, scientiae, é o termo, então, latino, usado pelo poeta Horácio aqui para o conhecimento da praticante de magia canídea. Na literatura latina, podemos citar vários autores e suas obras que fazem referência temática em alguma passagem ou poema. Entre eles, Horácio nos Epódos e nas Sátiras, Tibulo nas Elegias, Virgílio na Eneida e na Écocla oitava, Propércio nas Elegias, Ovídio em Fastos, Remédios para o Amor, Arte de Amar e também em Amores, Petrônio no Satíricon, Lucano em Farsália, Sêneca na Tragédia Medéia, Apuleio na obra Metamorfoses ou O Asno de Ouro e também na sua obra Sobre o Deus de Sócrates e na sua Apologia, Luciano em Diálogo das Cortesãs e Pseudo-Quintiliano nas Declamações Maiores 14 e 15. Sobre as personagens femininas em si, destacamos as feiticeiras literárias criadas por Horácio, a Canídia, a Ságana, a Véia e a Fólia, por Ovídio, Dipsas, sua Medéia e sua Circe, Sêneca, sua Medéia, Petrônio com as feiticeiras Circe, Proselenos e Enótia, e Lucano com sua Ericto, além do Apuleio com as feiticeiras Panfília, Méroe e Pância. Embora as praticantes de magia da literatura latina tivessem diversas habilidades, como envenenar comidas e plantações, evocar os mortos e controlar a lua e outros fenômenos naturais, a magia amorosa foi a principal prática que elas foram representadas realizando, como o caso da jovem da Écocla oitava de Virgílio, personagem aparentemente inspirada na Cimeta de Teócrito, do Idílio número 2, ou da personagem Panfília das Metamorfoses de Apuleio, cujo nome já parece nos dizer algo sobre o tema da magia amorosa. Como eu já mencionei, o principal nome usado na literatura latina para descrever essas personagens era Wenéfica, mas também temos recorrências do uso dos termos anus, né, que significava velha, também temos recorrências do termo saga, né, sábia, e também do termo maga. É preciso considerar que as praticantes de magia da literatura latina são muito mais negativas e horrendas do que as gregas, essas descritas como jovens bonitas e sedutoras. Neste sentido, Horácio, com suas personagens Canídia e Ságana, aquelas que eu tratei no episódio número 29 aqui do Diálogos Olimpianos, pode ser considerado, então, um precursor na criação de um novo modelo de mulher praticante de magia, que será a partir de então comum em Roma, o da mulher feia, velha, pobre e muito mais abjeta. Embora nós tenhamos, depois de Horácio, exemplos que fujam desse padrão, como a rica Panfília de Apuleio, o perfil da praticante de magia idosa seguirá influenciando no desenvolvimento de um imaginário que acabou ultrapassando as fronteiras do antigo Império Romano. Tal estereótipo se constituiu como uma espécie de protótipo, com os devidos acréscimos demonológicos, da bruxa velha, encontrada em diversas representações artísticas de outros contextos históricos, como, por exemplo, em algumas pinturas do artista espanhol Francisco de Goya. A pesquisadora Barbet Stanley Spiff defende que a mudança de perfil da bela e sedutora praticante de magia mitológica grega para a velha e marginalizada romana pode ter ocorrido uma vez que, a partir da República Romana tardia, as mulheres tiveram consideráveis papéis em aspectos econômicos e nos trâmites do poder político, embora esse poder não fosse oficial, enquanto seu papel na religião do Estado era altamente restrito. Assim, a ideia de que as mulheres romanas pudessem
pudessem exercer um poder religioso ilegítimo seria algo ameaçador ao controle masculino da sociedade. Esse medo, portanto, levou aos retratos altamente negativos de mulheres praticantes de magia nos textos latinos, produzindo a imagem da praticante de magia cujo poder podia destruir a lei natural, entre aspas. Spiff também considera o contexto no qual a imagem dessas praticantes de magia emergiu, um momento em que houve certo declínio nos padrões sociomorais, afetando os papéis tradicionais de gênero que poderão ser vistos nas leis do Príncipe Augusto, em relação ao casamento, por exemplo. A conclusão de Spiff é que as bruxas literárias representam um modelo altamente negativo para o comportamento feminino e, assim, ajudam a reafirmar os papéis femininos tradicionais da sociedade romana neste contexto de mudanças da República para um novo regime político, o Principado de Augusto, quando justamente surgem as personagens horacianas que nós citamos. Daniel Ogden, no capítulo Encantamentos de Amarração, Placas de Maldição e Bonecas de Voodoo nos mundos grego e romano, atribui as representações majoritárias de mulheres praticantes de magia na literatura antiga ao preconceito de gênero. Em um estudo voltado às teorias psicanalíticas intitulado Magic, Abjection and Gender in Roman Literature, do livro Daughters of Hecate, Kimberly Stratton visa responder à questão de tal preponderância por meio da teoria da abjeção de Júlia Kristeva, numa proposta que sugere que as mulheres são frequentemente associadas à abjeção através da ideia de um objeto primordial, que seria a recusa ao corpo da mãe e sua rejeição por parte do ego do indivíduo em seus primeiros anos, a fim de que a pessoa se desenvolva e para que a identidade individual possa surgir. Dessa forma, Stratton defende que as bruxas da literatura antiga foram sempre colocadas como mulheres, uma vez que representações exageradas e hiperbólicas de mulheres praticando magia sugerem que esses retratos de gênero comunicavam a qualidade abjeta da magia. Diferentemente da literatura, as análises do material arqueológico relativo às práticas de magia têm nos trazido um contraponto à representação majoritária de mulheres como praticantes de magia. Os grandes praticantes de magia dos papiros mágicos gregos são homens, especialmente da magia erótica. Também, em relação às imprecações das lâminas mágicas, os katadesmoi gregos e as deficciones latinas, é comum termos uma preponderância de homens praticando ritos que envolviam disputas jurídicas, comerciais e esportivas e também práticas de magia erótica. Os achados arqueológicos apontam que aproximadamente 1/4 das lâminas mágicas encontradas diz respeito à magia erótica, e nessas práticas de magia erótica, os homens constituem a esmagadora maioria dos peticionários, sendo que 86% das tabuinhas gregas, dessas lâminas mágicas, então, estudadas pelo Christopher Faraoni, que é um dos principais pesquisadores desse tema, são então de homens buscando conquistar uma mulher. Sabendo então que a cultura material atesta a presença superior de homens praticantes de magia, qual a razão de as mulheres serem as personagens proeminentes da literatura antiga a praticar ritos mágicos? Ou ainda, qual a razão de termos mais homens figurando nas práticas mágicas dos papiros e das lâminas? Bem, o primeiro pesquisador a apresentar uma tese sobre o tema, especificamente no caso de práticas de magia erótica, a gogai, que é o termo grego, foi o importante estudioso John Winkler, em sua obra The Constraints of Desire, de 1990. O que ele faz através da percepção psicanalítica da projeção. De forma resumida, esse pesquisador pontua que os homens gregos lançavam feitiços sexuais sobre as mulheres por conta de sua avidez sexual, buscando o que Winkler chama de cura para Eros, pensando Eros aqui como agindo sobre o corpo com efeitos doentios. As mulheres, para o John Winkler, também podiam cair nos mesmos problemas de Eros, porém suas práticas eram muito mais vigiadas do que as dos homens, o que nos leva a ter menos exemplos de magia erótica realizada por e para mulheres, na opinião desse pesquisador. Além disso, nestas práticas, o John Winkler acredita ser possível vermos homens buscando uma espécie de sofrimento para suas amadas, o que ele interpreta como uma busca de controle do desejo sexual feminino pelo masculino através de uma projeção do seu próprio sofrimento.
No entanto, o pesquisador Daniel Ogden faz uma crítica a essa interpretação, defendendo que é preciso ter cuidado em aplicar visões muito enraizadas nas leituras feministas contemporâneas ao analisar o material mágico antigo, uma vez que os pregos transpassados nas antigas bonecas usadas em ritos mágicos, por exemplo, sinais de violência na leitura do Winkler, não seriam sinais de um desejo de violência em si contra o corpo da vítima, mas uma limitação, uma amarração de suas ações na leitura do Daniel Ogden. Já em relação à literatura, o John Winkler, também seguindo a teoria da projeção, acredita que temos os escritores homens oprimidos pelo desejo sexual por mulheres inalcançáveis e, por meio de um processo de negação, transferindo esse sentimento para as mulheres, eles acabam construindo as personagens da literatura então em questão. Portanto, tais criações literárias são projeções do próprio comportamento dos homens nessa leitura do John Winkler. No entanto, como vemos, o foco do John Winkler é nas magias eróticas e não na preponderância de homens em práticas mágicas de forma geral e o seu contraponto literário. Depois do Winkler, nós temos os estudos de Fritz Graff, na obra La Magie dans l'Antiquité gréco-romaine, de 1994. O Graff observa a problemática da preponderância masculina nas antigas práticas de magia como um todo, nos diferentes tipos de magia, e não apenas nas magias eróticas, como fez o John Winkler. A perspectiva do Graff parte de uma reflexão sobre as relações de gênero e as competições e disputas por poder nas antigas sociedades greco-romanas. Assim, para ele, no caso das magias por questões jurídicas, esportivas e comerciais, fica visível que tais disputas eram realmente mais comuns aos homens, pois eram eles que principalmente tramitavam no âmbito jurídico, comercial e esportivo da sociedade greco-romana, ainda que as mulheres se fizessem presentes nesses espaços, porém de maneira menor e subalternizada. No caso da prática de magia amorosa, a mais frequente no contexto greco-romano, o caso mais comum que nós temos é de homens que ensaiam para possuir um casamento com uma mulher. Nesse caso, o Fritz Graff também sugere que nós analisemos a superioridade masculina no âmbito das relações de poder, já que os casamentos eram uma forma do homem adquirir bem e status social. No entanto, Graff também percebe que esse modelo de transferência dos bens via mulher não resolveria toda a problemática, uma vez que tal transferência não se fazia nunca pela vontade das mulheres, mas de seu pai. Observando então que os papiros e as deficções mostram a busca por um amor descontrolado, principalmente de homens por mulheres, o autor acredita então que as práticas de magia erótica serviam às paixões mais íntimas e aquelas não aceitas socialmente, o que, no entanto, não nos responde o problema de nós termos mais homens praticando magia através dos testemunhos da cultura material que chegou para a gente. Sobre as razões de as mulheres serem as praticantes de magia por excelência da literatura greco-romana, Graff aponta que os discursos literários visavam mostrar o perigo que o amor de uma mulher poderia oferecer à autonomia dos homens. Além disso, para ele, tais narrativas literárias sobre práticas femininas de magia erótica poderiam fornecer uma explicação sobre o amor desenfreado de um homem por uma mulher. Ou seja, visavam colocar a culpa desse descontrole na prática mágica de uma mulher e não na perda de controle do homem. Daniel Ogden também se esforça para compreender as razões de termos mais homens atuando nas práticas mágicas, em especial no caso das lâminas, os katadesmoi e as deficções. E para o Ogden, é possível que as mulheres atuassem mais na magia, especialmente erótica, mas fossem menos ativas na fabricação de lâminas, talvez por serem menos alfabetizadas, na opinião dele, ou por terem menos dinheiro, ainda que as lâminas fossem bem baratas. Com o objetivo de compreender o domínio feminino no âmbito das práticas de magia, a pesquisadora Miriam Blanco Cesteros, no texto Women and the Transmission of Magical Knowledge in the Greco-Roman World, de 2017, defende que a ausência ou pouca presença de mulheres na documentação material greco-romana não significa que elas não existissem enquanto praticantes de magia, mas que, em termos de nível de treinamento especializado, o tipo de conhecimento
conhecimento só era acessível aos homens. Assim, a tradição mágica das mulheres pertenceria, na hipótese de Blancos-Cesteros, a uma tradição diferente, especialmente oral, enquanto o conhecimento mágico masculino estaria ligado ao escrito. Analisando os próprios testemunhos literários, como por exemplo a obra Metamorfose de Apuleio, Blancos-Cesteros acredita que o saber mágico circulava entre as escravizadas e suas senhoras, entre profissionais da magia e suas clientes e entre prostitutas. A partir da análise de uma linha de um papiro mágico grego, o papiro 4, a linha 476, onde um homem praticante de magia transmite seu conhecimento à sua filha, e também a partir da análise de exemplos de mulheres da Antiguidade Tardia, iniciadas pelos pais filósofos em saberes de ordem esotérico, a pesquisadora Blancos-Cesteros também defende que poderia haver um conhecimento mágico teúrgico, ou seja, mágico filosófico, passado para mulheres, mas como herança familiar. Pelas variadas hipóteses que nós apresentamos, o que nós podemos concluir de forma geral é que existiram tanto homens quanto mulheres praticantes dos variados saberes tidos como mágicos no contexto greco-romano antigo. No entanto, a presença de poucas mulheres nas fontes materiais continua sendo algo intrigante e que, citando a pesquisadora Blancos-Cesteros, abre aspas, não deve ser explicado exclusivamente por meio de uma barreira intelectual baseada no gênero, fecha aspas. Em especial no caso dos papiros mágicos gregos. Além disso, devemos ressaltar que os escritores homens tenderam a representar mulheres como praticantes de magia, uma vez que estavam tratando de algo visto de forma extremamente negativa. Assim, a alteridade feminina concretizava a alteridade da magia e vice-versa nos textos literários. Nós defendemos ainda que a literatura pode ser vista como uma fonte para a existência dessas mulheres a partir da percepção da existência de uma verossimilhança buscada pelos escritores, ou seja, da criação de tipos reconhecidos pelos leitores. Porém, não podemos deixar de perceber também a existência de um tom retórico masculino nestas obras literárias, ou seja, uma questão de gênero. Bem, com isso nós chegamos ao final de mais um Diálogos Olimpianos. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial de Dia das Bruxas sobre a questão de gênero nas práticas e nas representações literárias, de mulheres praticantes de magia. Cumpre mencionar que o tema deste episódio ele será publicado como um verbete de minha autoria sobre praticantes de magia no segundo volume do Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade, uma obra que está sendo organizada por mim e pelos professores Rafael Brunhara e Ivan Vieira Neto, com previsão de publicação para 2022. Portanto, é um material que se encontra no Prelo para ser publicado. E para quem gostou do tema deste episódio, eu indico que ouça os demais episódios sobre magia que nós temos aqui no podcast Diálogos Olimpianos, como o especial de Dia das Bruxas do ano passado, que é o episódio 29, onde eu desenvolvo uma análise sobre a Canídia e a Ságana, que são personagens praticantes de magia e do poeta Horácio, como eu citei no começo deste episódio. Eu também convido vocês a acompanhar a série Magia na Antiguidade, que conta com 3 episódios já publicados, os episódios 33, 44 e 46, e que contará aí com outros episódios que virão, que estão sendo pensados aí para a série. Bem, também ouçam o episódio de número 10 sobre a deusa Hécate, para quem gosta de magia, então tem vários episódios aí. Bom, pessoal, sigam o Geman também no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais onde a gente então divulga o podcast, divulga eventos, divulga livros e também outros temas gerais ligados aí às sociedades do mundo antigo. Nós esperamos vocês por lá e feliz Dia das Bruxas!